É isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fernando Bisotto. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo aqui comigo no Camarim com o meu público. Muito obrigado pelo convite. Eu Estarei gostaria. sempre à disposição. Ai, que bom! Será que vai virar um colaborador também, gente? Com certeza. E nós estamos na conscientização do Julho Verde. Conte-nos mais um pouquinho e se apresente para o público. Bom, boa noite a todos. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aí, primeiro, que especialidade é essa? Cirurgião de cabeça e pescoço. O pessoal vai ter dúvida. Né? O que a gente trata? Eu fiz uma palestra há uns 2 anos atrás ali na Eduvale e eu perguntei para os alunos, o que o cirurgião de cabeça e pescoço trata? Eles ficaram olhando para minha cara assim, então o que a gente tem nessa região? O que a gente tem? Pele, então a gente trata tumores de pele, benignos e malignos, temos boca, tumores de boca, que a gente vai falar inclusive uma atenção especial a esse tópico. Temos a laringe, a faringe, os seios paranasais, tireoide, paratireoide, gânglios linfáticos, as doenças benignas de neoformação, como o cistos tiroglosso, os cistos branquiais. Então, assim, o cirurgião de cabeça e pescoço trata todas essas patologias. Então, assim, é uma gama muito grande de patologias. E o Julho Verde, o que ele quer dizer para a gente? O que ele se propõe a fazer? É um mês de conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço fez esse mês para justamente as pessoas se conscientizarem que existe câncer nessa região. Que é uma região do corpo tão pequena, mas que ao mesmo tempo é sítio de tantas lesões e que quanto mais cedo a gente descobrir, melhor é o tratamento e menor será as mutilações ao paciente ou a extensão das cirurgias. E para elucidarmos o público em casa, o câncer de cabeça é também tratado pelo médico de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça, sim. A parte neurológica, não. Aí quem trata é o neurocirurgião. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço ele vai tratar da parte externa da cabeça. A parte interna pertence ao neurocirurgião. Perfeito, mas aí em casa, de repente, a gente vê uma lesão, alguma coisa e vai no Dr. Fernando. Aí ele que vai nos indicar o neurocirurgião. Isso, exatamente. Então, assim, o que for a parte externa da cabeça, a gente vai tratar. O que for a parte interna, aí a gente indica procurar um neurocirurgião. Vamos começar com um bem estigmatizado aí, que é o câncer de boca? Vamos. Bom, o câncer de boca, para você ter uma ideia, é o 4º tipo de câncer que mais acomete os homens. Os homens? Os homens. E 5º, as mulheres. Não é a próstata? Não, a próstata é o mais comum. Tá. É o 4º mais comum, é o câncer de boca. Nos homens e o 5º nas mulheres. Por que tem quais seriam os fatores de risco para essa incidência? Começa por exposição solar, que vai ter queimadura, câncer de lábio. Aí entra tabagismo, etilismo, uma má higiene oral, deficiências nutricionais, sexo oral, doença do refluxo, imunodeficiências, infecção pelo HPV. Então, assim, os fatores de risco para câncer de boca são inúmeros. Obesidade também é fator de risco para câncer de boca. Para todos, né? Obesidade, né, gente? É uma comorbidade. É uma comorbidade muito importante. Então, assim, tem que ser tratado. Então, a obesidade também influencia em câncer de cabeça e pescoço. E por que hoje em dia vem aumentando o número de câncer de boca em mulheres? Porque as mulheres estão tendo hábitos semelhantes aos homens. Tem mulheres hoje que fumam e bebem tanto quanto homens, né? Elas estão querendo se igualar nesses vícios ruins, né? Que antigamente era mais um vício mais de homem. Hoje não, as mulheres
Tem mulheres que bebem e derrubam os homens. Bebem, fumam, Mas a fazem proteção tudo. solar dos lábios a gente não esquece, os homens esquecem, né, aí, gente? Sim, isso é uma coisa importante. Ainda mais assim, se pegar pessoas da nossa região, que tem muito descendente de europeus, como ali na Holanda, que tem muito holandeses, tem que se prevenir, usar protetor solar. Não como a gente pode dizer, uma frescura. É questão de saúde. Né? Exatamente, é uma genética recessiva, né, doutor Fernando? Exatamente. Precisaria. Precisa. E a maioria das pessoas, para sentir alguma verruga, algum pontinho, algum moranguinho na mucosa, ela vai primeiro ao dentista às vezes, né? Mais comum. Aí o dentista encaminha para você? Sim, então assim, no caso do câncer de boca, nós temos grandes aliados, né, que são os dentistas. Por quê? Geralmente os pacientes procuram o dentista, né? E quando que ele deve procurar? Sempre quando sentir alguma lesão que não cicatriza em torno de 10 a 15 dias. 10 a 15, anotem aí, tá, Então gente? assim, olha, apareceu uma lesão, não cicatriza, procura o dentista. É o primeiro caminho. O dentista vai saber diferenciar uma coisa que é um trauma ou uma lesão pré-neoplásica. Então, o que a gente tem que sempre tomar, ficar atento para essas lesões na boca? Lesões esbranquiçadas, lesões avermelhadas ou lesões ulcerosas. Qualquer uma dessas lesões, ela tem que ser encaminhada para o cirurgião de cabeça e pescoço, ou até o próprio dentista pode fazer uma biópsia nessas lesões, e aí depois encaminha para a gente fazer o tratamento. O que é importante? Quanto mais cedo a detecção for feita, o tratamento é menos extensivo. Então, se a gente pegar uma lesão de meio centímetro, resolve-se com uma cirurgia com anestesia local. Se a gente ficar postergando ou passem o dentista ou o médico, não, isso não é nada. Nunca caia nessa. Vai atrás de alguém que entenda da situação. Por quê? Se não cicatrizar em 15 dias, tem que colher uma biópsia. Exatamente, gente. Fiquei sabendo de uma situação pavorosa. É bom para apavorá-los em casa também. Um fio dental deu uma machucadinha na gengiva. A paciente foi ver, o profissional disse que não era nada, ela foi a óbito depois de um tempo, porque já era uma metástase. Uma pergunta que não quer calar, eu acho bem bacana fazê-la. Dizem que os cânceres, não sei só se de cérebro ou de toda a face, tudo vai ser primário ou ele será metástase? Bom, tumor na região da cabeça e pescoço, geralmente ele é primário. Tá? No pescoço, pode ser primário ou pode ser metástase. Tá? Então, assim, por exemplo, o paciente chega para a gente com uma apresentação de um nódulo no pescoço. A gente vai ver as características desse nódulo. Quais seriam? Surgimento progressivo ou rápido ou lento. Dolorido ou não dolorido. Olha lá, consistência fibroelástica ou consistência endurecida. Esse carocinho, ele está grudado ou ele está solto no pescoço? Então, tudo isso a gente vai analisar. Então, assim, aí a gente vai analisar o nódulo, se ele é um nódulo endurecido ou fibroelástico, se ele é um nódulo aderido ou solto no pescoço, se ele é dolorido ou não. Vendo todas essas características clínicas, a gente vai conversar com o paciente, ver quando que apareceu, examiná-lo, né? Examinar a cavidade oral, examinar a cavidade nasal, a rinofaringe e tentar ver se tem algum sítio primário desse linfonodo. Não tendo, ou desse caroço, ou desse linfonodo, não tendo sítio primário, também a gente tem que analisar a parte como um todo. Não é porque a gente é cirurgião de cabeça, pescoço, a gente não vai avaliar o resto. Por exemplo, porque tem pacientes que têm câncer no estômago e pode ter um gânglio no pescoço. E daí, você encaminha para outro médico? Então, aí, sempre quando a gente tem um diagnóstico que não é da nossa área, a gente vai encaminhar para o colega que é especialista na área. Por exemplo, a gente fez lá um diagnóstico de um linfonodo no pescoço, colheu uma punção, né? Como que é feito isso? Uma punção é uma biópsia por agulha. A maioria dos casos de gânglio no pescoço ou caroço no pescoço, a gente colhe
essa biópsia por agulha, que já nos dá o diagnóstico e da onde a gente vai procurar o tumor primário. Tá, gente, ó. Então, assim, um caroço no pescoço pode ser câncer gástrico, pode ser câncer de pulmão, pode ser câncer de mama. Então, a gente tem que saber também, pode ter outros sítios, né, em que esteja o tumor primário. Averiguar. Averiguar. Em sendo da sua seara o câncer, o problema, cavidade bucal ou outra, todas que você nos falou, qual o primeiro passo o pessoal de casa saber? Então, o primeiro passo sempre é a gente fazer a biópsia, né, colher a biópsia, ter certeza do que é, se é um câncer maligno. Depois disso, fazer o estadiamento tumoral. O que é isso? O que é isso? O estadiamento tumoral consiste no exame clínico e exames de imagem, onde a gente vai determinar o tamanho do tumor, a presença de metástases linfonodais e a presença de metástase à distância. Fazendo o estadiamento clínico, a gente vai determinar se esse paciente é um paciente que vai inicialmente para cirurgia, que geralmente são os casos, a maioria dos casos vão para a cirurgia, ou se o paciente tem um estadiamento muito avançado que precisa de um tratamento concomitante antes, como uma rádio ou uma quimioterapia. Para diminuir. Para diminuir. Para poder fazer a operação, né, gente? Então, um Isso. dos melhores é de cara ir para cirurgia, né? O melhor tratamento para câncer de boca é o tratamento cirúrgico. É o melhor. Quando que a gente faz radioquimioterapia? Quando a extensão do tumor é muito grande, em que vai causar uma deformidade ou até deformidade estética, funcional, a gente tem esse cuidado de tentar fazer com que o tumor diminua para depois operar. Porém, a cirurgia num paciente pós-rádio, pós-quimio é muito mais dificultosa. Porque a radioterapia ela vai causar esclerose dos tecidos, então a vascularização depois para uma cicatrização é mais difícil. Não é impossível, é mais difícil. Então a gente prefere operar o paciente antes de encaminhar para a radioquímio. Quando não dá, a gente encaminha para a radioquímio. Vocês lembram que nós recebemos aqui a doutora Paula, dentista oncológico. Ela disse tudo isso. É muito complicado. Tem que fazer até um concomitante para ela fazer juntamente com o médico e com a aplicação da quimioterapia ou da radioterapia, porque falta saliva, porque dá muita, judia demais da mucosa oral. Isso, o que acontece? A radioterapia ela vai queimar as glândulas salivares. Aí o paciente não produz mais saliva. Ele vai ter uma boca seca pro resto da vida. Isso é ad eterno, não é? Ad eterno. Aí a gente usa saliva artificial, a gente indica, fala para o paciente hidratar bastante, tomar bastante água. Então, sempre é comum você ver um paciente que fez a radioterapia, sempre a garrafinha de água do lado, porque ele não produz mais saliva. Ou se produz, ele produz muito pouco. E a saliva protege nossa boca contra bactérias, contra fungos, evita a formação de cáries dentárias. Então, assim, é um transtorno muito grande para o paciente quando faz a radioterapia. Lógico, a gente às vezes tem que fazer o tratamento para salvar o paciente. Porém, esse tratamento vai ter sequelas. Angaria, dano colateral, gente. Exatamente. Não então, tem jeito. por isso que é muito importante fazer a detecção precoce. Quanto antes. O quanto antes. No caso, quando é cabeça e pescoço, é só radioterapia, não entra a quimioterapia? Entra a quimio sim. Mais comum é a rádio. Mas tem outros tipos de tumores que a gente trata com quimioterapia. Na verdade, sim, a gente encaminha para o oncologista e o oncologista que vai fazer esse tipo de tratamento. Tem algumas doenças que eles vão fazer a quimioterapia, como os linfomas. O tratamento é basicamente quimioterapia. Perfeito. No próximo bloco, doutor Fernando, você nos elucide mais. Não é um assunto bem bacana, mas é preciso, tá bom? Até daqui a pouco. E é isso aí, voltamos, segundo bloco, doutor Fernando Bisotto. E eu gostaria que ele nos orientasse, nós temos muitas dúvidas a respeito disso, né, gente? Sobre a nossa tireoide e as complicações que podem dar nesse reduto. Bom, essa aí é uma
Tem uma ampla, que precisaria de uns 2, 3 programas para a gente conversar sobre venha, ela, não é, gente? né? Então, assim, vamos tentar falar de uma forma assim, tentar dar vamos pensar como é o mês do Júlio Verde, vamos falar de nódulo tiroidiano. Ok. Acho que é uma coisa, porque é hipotiroidismo, hipertiroidismo, as tiroidites, acho que Programa próprio. dá para fazer um bloco só disso. Uhum. Agora, dos nódulos tiroidianos. Primeira coisa, eu vou até te questionar. Você acha que nódulo tiroidiano é uma coisa comum? Eu acho que é. É muito comum. Ah, tá vendo? Acertei. A Então, gente não assim, combinou antes. a gente não combinou. Então, nódulo tiroidiano é muito comum. Então, assim, se a gente for pegar, eu sempre brinco com as pacientes, vamos pegar um ultrassom, um aparelho de ultrassom, parar aqui na avenida e parar as mulheres para a gente fazer ultrassom. A gente vai ter uma média aí de 10% das mulheres com nódulo tiroidiano. Mas ele fica sossegadinho, paradinho aí sem dar problema. Qual é o problema? Eles são assintomáticos. Ah, Esse é o grande problema. Os nódulos são assintomáticos. Então, assim, tem muita mulher que às vezes chega no consultório com o ultrassom super desesperada. Olha, eu tô com nódulo. Isso é mais comum do que a senhora imagina. Bom, vindo com o nódulo, o que a gente tem que fazer? Exame clínico, história familiar, ver se ela tem, por exemplo, alguns fatores de risco. Obesidade, história de irradiação. Então, por exemplo, aquela mulher que fez um câncer de mama e fez radioterapia. Essa, se tiver um nódulo, já acende uma luzinha que o risco de malignidade é maior. Aquela que vem com uma deficiência, uma história de deficiência de iodo também. Ah, minha mãe ou minha irmã teve câncer de tireoide. Você já começa a ficar preocupado. Como que você vai fazer aí para elucidar esse nódulo dela? Você vai colher a famosa punção aspirativa por agulha fina. Você vai colher e mandar. A gente geralmente, quem vai colhe lá com o Dr. Renato, lá na Unimed, a gente faz a colheita, é um procedimento super tranquilo. A gente até brinca com os pacientes, vai doer? Eu sempre falo, em mim não. ai, não deveria ter contado isso pra gente. Mas é uma coisa muito simples. A mulherada faz botox, tira. Ai, é verdade. Né, faz botox, muito tira a sobrancelha, depila. Exato. Aí na hora de fazer a punção, Vai reclamar? vai reclamar? Não, é bem tranquilo. Estoicas, gente. Tá? Vamos lá. Então é bem tranquilo. A gente estava falando, então aí colhe essa punção, a gente manda para o patologista. A maioria, graças a Deus, desses nódulos são benignos. Mas lógico que tem os nódulos que são tumorais. O que faríamos daí, eu e o pessoal de casa? Bom, recebemos o resultado. outra coisa, nódulo tiroidiano dá em homem também? Também dá em homem. Numa incidência menor que das mulheres, porém no homem o risco de malignidade é maior, por fatores hormonais. Voltando lá na pergunta que você me fez. Fizemos a punção, veio o resultado da punção. O que a gente tem que fazer? Tratamento cirúrgico. Confirmou o câncer? Tratamento cirúrgico. Muito grande o meu, vou ter que fazer um tratamento antes de quimioterapia. Então, para tireoide, a gente não faz tratamento que bom. com quimioterapia. Seria rádio? Também não. O tratamento de tireoide é cirurgia. Só apenas cirurgia? Cirurgia, depois faz iodoterapia. Nos casos de carcinoma bem diferenciado de tireoide, que seria basicamente o carcinoma papilífero e o folicular. Tem dois tipos que são considerados os indiferenciados, que é o carcinoma medular e o anaplásico. O medular, o tratamento além da cirurgia, radioquímica. O anaplásico, infelizmente, o carcinoma anaplásico é o que tem 100% de mortalidade. 100% sim, 99,9%. Porque ele é muito agressivo. Esse não tem o que se fazer? Olha, um paliativo para animar o paciente, a família? O paliativo geralmente dura 6 meses. O negócio é muito agressivo mesmo. Então, assim, é um tipo de carcinoma que, quando dá, a
a expectativa de vida do paciente é 6 meses. Para ele saber, aí em casa agora ele está em dúvida, como é que eu faço para saber se eu tenho isso, para eu ver antes? Então, Qualquer diferenciação por aqui, procurar o profissional? O carcinoma, assim, voltando ao anaplásico, é um tipo muito raro, graças a Deus. Então, o que o paciente tem que fazer? Primeira coisa, é o autoexame. Olha, vai na frente do espelho, olha no pescoço e engole. Se for um nódulo maior do que 1 centímetro, você vai perceber. Você vai olhar e você vai ver. Já aconteceu muitas vezes de vir paciente para mim e falar assim, olha, estava fazendo a barba e percebi esse caroço no pescoço. Ou, meu marido foi passar a mão no meu pescoço e sentiu esse caroço. Então, assim, ele é assintomático. Percebeu? Procura o endocrinologista, ou o otorrino, ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Perfeito. Estou até assustada, viu, gente? Quanto ao mais? Bom, aí, fazendo a cirurgia, Tá. A gente indica, dependendo do tamanho do tumor, se ele tem metástases no pescoço, se ele tem invasão angiolinfática, esses são como posso dizer, detalhes técnicos. A gente indica fazer iodoterapia. No que consiste? A iodoterapia é uma dose de iodo radioativo que vai queimar os remanescentes tiroidianos. É como se fosse uma químio, só que localizada. Em comprimidos. Ah, é em comprimidos. Ok. E não dá maiores problemas no trato digestivo? Todo tratamento tem seus possíveis efeitos colaterais. No caso da iodoterapia, o paciente geralmente queixa muito de um gosto metálico na boca ou um pouco de secura, mas são coisas que transitórias, diferentemente da radioterapia. No rosto? No rosto. Feito esse tratamento, aí a gente faz o acompanhamento clínico com exame de imagem e exames de sangue. Geralmente, o carcinoma de tireoide, graças a Deus, o prognóstico é muito bom. Perfeito. Esse também é só analisando, engolindo, viu alguma coisa diferente, procurar o profissional. Tá bom, gente? Não fiquem assustados. Eu tô assustada, eu já vou engolir no meu espelho. É isso aí. Bom, e qualquer dúvida é só procurar a gente está à disposição aí para fazer esse tipo de segmento, tudo. E assim, uma outra coisa que a gente gostaria de falar, né, pode ficar para uma próxima vez, é sobre cirurgias estéticas nessa região. Vamos ficar felizes um pouquinho? A gente só falou de tragédia até agora, mas temos que ver isso sim, ainda mais que é o mês de conscientização, né, gente? Porém, muito bacana falarmos de coisas belas também. E o Dr. Fernando Bisotto também faz cirurgias estéticas. Conte-nos mais sobre isso. Então, assim, sempre quando a gente ia tirar uma lesão de pele, um câncer ou uma lesão benigna, a gente sempre se preocupava com o ponto, com a estética que a gente estava fazendo naquela cicatriz. Lembrando sempre que, como um cirurgião oncológico, a gente tem que pensar sempre na primeira coisa, ressecar o tumor. Segunda coisa, manter a funcionabilidade daquele órgão. E o terceiro é a estética. Eu sempre me preocupei com a estética, além dos outros itens. Então, tinha uma moça que circulava no centro cirúrgico e falou assim, nossa, o seu ponto é mais bonito do que o do cirurgião plástico. Aí me levantou uma luzinha. Por que não fazer cirurgia estética também? Aí eu fui atrás de aprender as técnicas. Aí hoje a gente faz essas cirurgias, né? Cirurgias de pálpebra, cirurgias de nariz, cirurgias de orelha, os liftings, né? Então a gente foi atrás de aprender a técnica. Muito bacana. Uma outra vertente do Dr. Fernando, não é? Sim. Que é muito bacana, ele está fazendo muito sucesso também e nada obsta que ele venha e conte para vocês apenas sobre isso, só sobre estética. Mas e como, então, você criou o gancho? Vamos voltar para a conscientização do Júlio. Os cânceres de pele. Então, os cânceres de pele também são muito comuns, mas muito comuns mesmo, né? E
que seria aí os principais fatores de risco? Sol, exposição excessiva, essas máquinas de bronzeamento artificial, que são proibidas, mas a gente sabe que existe. ainda tem isso? Tem. Inclusive aqui em Avaré tem. Olha, o doutor Fernando já veio aqui caguetar todo mundo. Já vieram falar. Eu não sabia, eu sou do bom e velho sol. Sim. E o que acontece? Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo tem essa conscientização de usar protetor solar, né? Porém, tem mulheres que gostam de tomar sol, ficar com as marquinhas. Todo homem gosta de ver uma mulher com marquinha. É bonito, porém, isso vai causar um dano a essa pele. Pintas. Pintas. O que a gente tem que levar em consideração as pintas? Quando que a gente tem que procurar o dermatologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço? O que a gente tem que ver nas pintas? Uma pinta que não cicatriza, uma pinta que tem um tamanho maior do que 1 centímetro, borda irregular, sangramento ou uma coloração muito escura. Viu essas características na pinta? Procura alguém para ver. Por quê? É a mesma situação que a gente conversou dos outros do câncer de boca. Às vezes uma lesão pequena, você vai lá e tira, dá 2 pontinhos. Lesões vão passando, elas vão crescendo, elas podem, além da extensão local, o crescimento local, dar metástase à distância. Então era uma coisa que tinha meio centímetro a lesão. Era um câncer, você podia tirar e dar 1 ponto. Você deixou crescer, você vai ter que, além da extensão do tratamento no local, vai ter que fazer aquilo lá. Avaliar linfonodos, avaliar metástase à distância e ser um tratamento muito mais agressivo. Que pode estar num órgão, por causa da pele, tá, gente? O primário seria o da pele, né? Primário seria e aí pele. fez metástase, porque a gente ficou no oba-oba, desencanou, não ligou, passou um creminho, não é? Exatamente. E assim, mesma coisa, o câncer de pele, melhor tratamento é o cirúrgico. Para carcinoma basocelular, que é um dos tipos, usa-se um creme que chama, eu esqueci o nome, alguns dermatologistas usam para lesão pequena, por quê? O paciente não quer cicatriz. Ah, gente, por favor. Às vezes é uma cicatriz pequena, mas o paciente não quer. Meu Deus. Aí usa o creminho para... É indicado? Pode ser usado? Pode ser usado. Porém, você não tem a certeza que você ressecou toda a lesão ou que você conseguiu queimar toda a lesão. Diferentemente quando você tira e tem um anátomo patológico falando, não, as margens cirúrgicas estão livres. Tá? Então, assim, às vezes o paciente não quer uma cicatriz, mas pode ter futuramente uma recidiva desse tumor ou até uma metástase à distância. Então, acho que tem que pesar muito as coisas e ver o que é o risco-benefício. É. Mesmo porque tem como sanar, né? Corpo, põe alguma coisinha ali. E eu não ia nem pensar nisso, gente. Ia pensar primeiro na minha saúde. Doutor Fernando, considerações finais para um breve retorno? Sim, então assim, a gente pode... Primeira coisa, se eu dizer o meu local de atendimento, a gente está de Casa Nova. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Júnior da Clínica Santa Luzia, onde a gente ficou trabalhando junto lá durante, acho que foram 8 anos. E agora a gente está numa casa nova, que é no Espaço Luquezzi. O Caco vai passar imagens aqui da clínica Dr. Bisotto para vocês. Isso, que é lá no Espaço Luquezzi, na Avenida Gilberto Filgueiras. E além do atendimento aqui em Avaré, a gente faz o atendimento também em Botucatu, lá na Clínica Demarque. Então a gente tem esses 2 locais de atendimento, tá? E por uma próxima vez a gente vai conversar só de estética. Ai, maravilha. A gente Deixar não vai as ficar mulheres triste aí, felizes. indo olhar para o espelho, engolindo, para achar gânglio, nódulo, tá, gente? E é isso aí, muito obrigada, doutor Fernando. Até um próximo retorno. Estaremos aqui para falar de estética. Muito bem. E um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.